Boa noite. Vamos dar o início aqui à apresentação da ISO 38500. O grupo é composto por 4 integrantes: eu, o Arthur, aí tem o Júlio, o Nicolas e também o Thiago. Aqui a gente mostra as divisões que a gente fez para a nossa apresentação. É dividido em 5 sessões, sendo a introdução um pouco mais breve, né? Só uma leve pincelada da questão da governança corporativa de TI. Depois vem a parte 1, que eu também vou apresentar para vocês, onde vai ter dentro dela o escopo, a aplicação, objetivos e também vai incluir os benefícios da ISO 38500. Já na parte 2, onde vai mostrar um pouco da estrutura para uma boa governança corporativa de TI, ela vai ser apresentada pelo Tiago. E a parte 3 vai ter o guia para a governança corporativa de TI, onde o Júlio, peço perdão, vai apresentar. E por fim, sim, agora o Nicolas apresenta a parte 4 com o estudo de caso. Então vamos seguir aqui para a introdução. Ela é uma norma ABNT e segue todos os preceitos dela, né? Então tudo que a ABNT determina, a forma que a ABNT determina, a ISO 38500 vai seguir. Então ela também é conhecida como a norma da governança corporativa da tecnologia da informação. Em sua primeira edição, ela foi criada em abril de 2009 e ela passou a ser válida um mês seguinte, em maio de 2009, e teve essa segunda versão disponibilizada em 2018. Essa norma ela vai oferecer uma estrutura para a governança eficaz de TI, que ajuda a alta administração das organizações a entender e cumprir suas obrigações legais, regulamentares e éticas com relação ao uso do TI em suas organizações. Esse é um parágrafo muito bom para definir o que é a ISO 38500. Então, para qualquer pessoa que possa estar um pouco estranha a ISO 38500, esse parágrafo aqui é uma síntese muito boa para um leve entendimento de como que a ISO vai funcionar. Seguindo a introdução, a gente tem aqui que essa é uma norma orientativa de alto nível. O que quer dizer de alto nível? Quer dizer que ela vai auxiliar aqueles tomadores de decisão, né? Então ele vai servir para pessoas de grau de diretores, de supervisores, consultores, pessoas que vão tomar algumas decisões, né? E a norma também ela é baseada em princípios. Mais para frente a gente vai ver, acredito que com o Tiago, que são 6 princípios e ele vai detalhar um pouco mais o que é cada um deles. Então, além de fornecer uma ampla orientação sobre o papel de uma estrutura de governança, ela vai incentivar as organizações a usar as normas apropriadas para apoiar sua governança de TI. Vai passar uma segurança, né, para a TI. Então, se você se baseia na norma, na ISO, você tem uma segurança um pouco melhor para as tomadas de decisões posteriores, né? E a maioria das organizações utiliza a TI como uma ferramenta de negócio fundamental e ela tem que ser usada dessa forma, né? No mundo tão digital, tão informatizado como a gente se encontra hoje, você tem que a TI ela faz parte fundamental, ela tem que ser uma das bases de qualquer organização atualmente no mundo que a gente vive, né? E também vamos colocar aqui que a TI também é um fator significativo nos futuros planos de negócio de muitas organizações. Se hoje a gente já depende tanto da questão da TI, né? Imagina no futuro. O escopo, que a gente traz aqui, tem alguns pontos do escopo. Ela é uma norma que vai oferecer princípios para orientar os dirigentes das organizações sobre o uso eficaz, eficiente e aceitável da TI dentro de suas organizações. Voltando um pouco mais ali, ó, os dirigentes, aquilo que eu falei da questão do alto nível, né? Então, os dirigentes das organizações vai incluir o quê? Proprietários, membros de conselho de administração, diretores, parceiros, executivos sênior, coisa desse tipo, assim. Aquilo que eu comentei são os tomadores de decisões, né?
E se aplicado os processos de gerenciamento da governança, se aplica aos processos de gerenciamento da governança relacionados aos serviços de informação e comunicação usados por uma organização. É aquilo que eu comentei também da questão de o uso atual e o futuro do TI na organização. Essa norma se encaixa. Seguindo aqui, a gente tem a aplicação. A aplicação ela vai determinar também esse parágrafo em específico é muito importante, ele é bem emblemático, porque nele a gente consegue ver que todas as organizações podem utilizar essa ISO. Então, organizações públicas, privadas, entidades governamentais e também sem fins lucrativos, empresas de tamanho pequeno, grande, independentemente da extensão, incluir o TI, essa norma pode ser aplicada. E fica um pouco repetitivo, mas aquilo que eu comentei hoje em dia, todo mundo tem que utilizar a TI para se digitalizar, né? Hoje em dia é muito difundido isso. Então, você se digitalizou, você se informatizou, você precisa da TI, você tem a TI, você precisa da ISO 38500 para passar uma segurança tanto para quem vai trabalhar com a TI, quanto para as pessoas, os proprietários, os altos dirigentes da organização ter essa confiança na TI também. Indo para os objetivos, dentro dos objetivos a gente consegue ver 3 pontos se destacam, né? Então, o principal objetivo é promover o uso eficaz, eficiente e aceitável de TI em todas as organizações. Então, através desses 3 pontos aqui, que se aplicada corretamente, ela vai trazer confiabilidade à governança corporativa de TI, ela vai informar e orientar os dirigentes quanto ao uso da TI e também vai fornecer uma base para a avaliação da segurança corporativa de TI. Esses 3 pontos eles são um pouco retroativos entre eles, né? No quesito de se você aplicar corretamente vai trazer confiabilidade, mas como que você vai saber qual que é o parâmetro para definir se é confiável ou não? Então, dentro dos objetivos tem aqui o ponto de você fornecer uma base para avaliação, que é você trazer esse parâmetro. Então, você vai trazer um parâmetro para você conseguir ver a confiabilidade e você vai conseguir informar os dirigentes quanto ao uso da TI. Então, os 3 estão muito interligados. E falando em 3, também temos 3 benefícios. São 3 benefícios: generalidades, conformidade da organização e desempenho da organização. Na questão da generalidades, ela vai mostrar que a TI vai ser utilizada para avaliar melhor os riscos e aproveitar as oportunidades advindas com o uso da TI. É algo um pouco mais genérico, né? Não tem nada tão específico, porque são tudo o que a TI vai se envolver, a ISO vai auxiliar ela, né? E conformidade da organização, a conformidade também ela é traduzida por compliance, né? Que é uma palavra que está sendo muito utilizada ultimamente, né? Que é o processo de garantir que sua empresa e seus funcionários sigam leis, regulamentos, padrões, práticas éticas e que se aplicam ao setor da sua organização. Então, isso vai ser relativo ao uso da TI. Então, eu destaco também a questão da LGPD, né, que atua aqui no Brasil, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, e a questão também da propriedade intelectual, que é muito importante em relação a licenças de software. Também as exigências de registro de informações, para deixar tudo digitalizado, tudo informado, tudo certinho, para que as pessoas consigam ter acesso a essas informações também, né? Entra um pouco aquilo que a gente viu até na aula dos 3 pilares da informação, né? E também que se os dirigentes utilizarem as orientações fornecidas por essa norma, eles com certeza vão seguir as suas obrigações legais, né? Não vai ter esse risco de estar fazendo algo ilegal que possa trazer problemas futuros. E por fim, o desempenho da organização
basicamente também o alinhamento do TI com a necessidade do negócio que ele está sendo implementado, né? Então ele vai ajudar na questão da redução do custo da organização e também vai trazer um desempenho melhor, principalmente com a digitalização. Olá, sou o Thiago. Agora eu vou falar da estrutura para uma boa governança de TI, que aí são regidos por 6 pilares, né? Para que se obtenha aí uma boa governança aí no sentido da TI, né? Visa aí o comportamento preferido aí para orientar todas as tomadas de decisões. Aí eu vou citar cada um primeiramente, né? E explicar aí a cada tópico, né? Falar os 6, né? Que é responsabilidade, estratégia e aquisição e desempenho, conformidade e comportamento humano. Aqui em responsabilidades, né? Aí onde se busca aí, a aceitação de cada pessoa que integra aí o grupo, né? Do que se propõe, né? O respeito um pelo outro, né? E que se tenha comprometimento com a demanda, um entendendo o outro para que se possa chegar aí a alcançar os objetivos finais. Uma pessoa responsável, né? É bem valorizada em qualquer lugar, né? Uma pessoa que tem o sentimento de dono, pessoa que entende a necessidade da empresa e do que se faz, né? Mostra aí um comprometimento com a empresa e com os demais, né? Independente aí da pessoa querer ficar ou já esteja naquele momento que não queira mais ficar. Uma pessoa que tem responsabilidade comprometida tanto quanto está com um foco no trabalho, como também quando quer sair, né? Procura sair da melhor forma, não prejudicando aí o andamento da empresa e dos colegas, né? E a estratégia, né? Que é o segundo tópico, né? Onde as organizações aí buscam atender às necessidades aí com modos de premissas, caso um norte não dê certo, ir pro leste, oeste, né? Sempre ter uma carta na manga para deixar a organização aí em pé, né? E sempre caminhando para frente, né? E também aí no 3 tem a aquisição, né? Que aonde eles tomam bastante decisões, né? Para manter o equilíbrio da empresa, né? Analisando bastante aí os benefícios que a empresa possa ter, e enxergando aí as oportunidades para manter aí a responsabilidade com os custos e riscos, né, que possa ter com a empresa a curto e longo prazo. Sempre analisar aí cada tomada de decisão aí para não comprometer a situação financeira da corporação. O desempenho, avaliar o desempenho de toda a equipe, né? Porque essa ferramenta aí, a ISO 38500, ela é para dar uma visão, né, de toda a equipe, né? Analisar o desempenho para ver se está conforme o esperado, seguindo o cronograma correto, né? E avaliar a qualidade, né? Prazo, qualidade e também o suporte, se está sendo o mais viável possível.
a conformidade, se está tudo aí dentro do padrão, ao que se espera, no que se vai entregar, a conformidade também das pessoas que estão engajadas, né? Se são as pessoas mais corretas para estar ali naquele momento, né? E o comportamento humano aí que muito foi falado já em aula aí, né? Que é primordial, né? Porque profissionalização técnica como é que pode se fazer um profissional técnico, né, com conhecimento técnico, mas comportamento humano vem muito da índole, né, e do que a pessoa preza, né, esse que é o importante. Aí é a pessoa que tem não só ética, mas moral, né, que moral você é uma pessoa que faz as coisas corretas, independente de estar sendo visto ou não. Já a ética, você é uma pessoa correta apenas quando é vista, né? Quando alguém está te notando. Então, o comportamento humano, né, é importante para uma boa implementação da ISO 38500. Aí a seguir vem os modelos, né? Que é uma síntese em cima de cada modelo aí para a melhor gestão aí das tarefas, né? Para que avalie o futuro, para avaliar o futuro da TI, né? E ter uma melhor orientação e preparação aí dos planos, políticas para atender da melhor forma os objetivos do negócio, né? Aí em primeiro lugar aí tem um bom monitoramento, né, para cumprir o que se espera. Essa ferramenta, né, ela é um norte para você ter uma boa avaliação, né, dirigir uma boa avaliação das propostas aí da empresa, né, e dirigir o que está sendo os planos aí da empresa, né, e também monitorar o desempenho do que se vem acontecendo, né. Aí como já foi falado, né, com responsabilidade, estratégia, aquisição, desempenho, conformidade e o comportamento humano aí de todos os integrantes aí da equipe. Para a pessoa, todo negócio tem que ter uma boa avaliação, né, que a avaliação aí tem que ser de uma forma macro e só quem consegue fazer isso aí de forma bem correta é quem está acima da gestão, né? Uma direção, uma presidência de uma empresa. Não pode ser uma pessoa que às vezes só é gestor de um setor ou também é gerente de uma área específica. Tem que ser alguém que abrange todas as áreas, que possa ter interligação de cobrança e um conhecimento de todas as áreas. Uma pessoa que está acima dos gestores, que no caso, quando desenvolve um software, por exemplo, tem a área de testes, desenvolvimento, suporte, tem que ser uma pessoa que tem interligação com essas três áreas ou mais que possa vir a ter, né, para estar tendo uma visão ampla dos acontecimentos da empresa. Aí da melhor forma também para dirigir, né? Sendo assim, você tem uma direção melhor do que se possa estar fazendo, né? Quando você entende de todo o processo, aonde tem que se estar em cada etapa, você tem uma forma melhor de direcionar cada equipe. Você tem uma visão ampla e
condiciona aí a cada um a melhor forma para onde se quer chegar. Se talvez há um gargalo em algum dos setores citados, desenvolvimento, suporte ou testes, por exemplo, aí você consegue ter uma visão melhor aonde está o gargalo e aonde pode dar um melhor suporte, caso o problema for suporte ou pessoas capacitadas, né, que às vezes não estejam preparadas, possa ser que essa situação de estar ali naquele momento e faz aí o que se tenha a fazer. E também não menos importante o monitoramento, que o slide ficou cortado aí, ter um controle do que se está acontecendo, né, para você estar a par do que se passa, não ver os problemas já tardiamente, né, já ver no início, né, para a solução ser rápida e também não desengajar o pessoal, porque geralmente as pessoas tendem a não falar assim abertamente para não entrar em conflito, porque quem tem que resolver os conflitos geralmente não são pessoas que estejam no mesmo nível, né, para não gerar atrito. E a minha parte é essa, e obrigado. Ok, muito bem. Então, meu nome é Júlio, sou do grupo da ISO 38500 e continuando com o nosso amigo acabou de falar sobre os princípios da ISO 38500, que são 6. Agora nós vamos ver o guia para a governança cooperativa de TI. O guia para a governança corporativa de TI vem falando o seguinte, né? São seções que fornecem um guia para os princípios gerais de boa governança de TI e as práticas necessárias para implementar esses princípios. As práticas descritas não são exaustivas, mas fornecem um ponto de partida para a discussão sobre as responsabilidades dos dirigentes. Com a governança de TI, ou seja, as práticas descritas são recomendações sugeridas para a governança de TI. Cada organização é individualmente responsável por identificar as ações específicas necessárias para implementar os princípios, levando em consideração a natureza da organização, a análise apropriada dos riscos e as oportunidades no uso da tecnologia da informação. Como base para ilustração, as práticas descritas em grande parte são aplicáveis e a maioria das organizações, grandes ou pequenas. Qualquer variação deve ser bem considerada. Então, o primeiro princípio que nós vamos abordar, lembrando que esse é um guia, é a responsabilidade. Lembrando que princípio, uma pessoa que tem princípio, ela zela por ele, ela luta por ele, ela defende ele até o fim. E a ISO 38500 também, ela zela por seus princípios. Então, o primeiro deles é a responsabilidade. Então, o dirigente ele precisa avaliar, precisa fazer uma avaliação. Então, que convém que eles avaliem as opções de delegação de responsabilidades com respeito ao uso atual e futuro da TI na organização ou na empresa. Ao avaliar as opções, os dirigentes devem procurar garantir o uso e entregar eficaz, eficiente e aceitável da TI no apoio dos objetivos atuais e futuro do negócio. Convém que os dirigentes também avaliem a competência daqueles a quem foi delegada a responsabilidade para a tomada de decisões em relação à tecnologia da informação. E, em geral, essas pessoas devem ser gerentes de negócios que são também responsáveis pelos objetivos e desempenho do negócio da organização.
assistidos por especialistas em TI que conhecem os valores e os processos do negócio. Primeira parte, então, convém que os dirigentes eles precisam avaliar. Tá? O segundo, eles precisam dirigir. Então, eles têm que ter isso em mente, eles precisam também colocar isso em prática. Então, como que eles vão fazer? Convém que eles exijam que os planos sejam cumpridos de acordo com as responsabilidades delegadas para a TI. Convém também que eles exijam recebimento de informações que eles necessitam para atender às suas responsabilidades e compromissos. Então, primeiro, avaliação. Segundo, direção, dirigir, dar o caminho. E terceiro, eles precisam controlar, ter o monitoramento, né? Monitorar. Então, convém que os dirigentes eles monitorem para que os mecanismos apropriados da governança de TI sejam estabelecidos, ou seja, eles precisam estar focados nisso, monitorando, avaliando, para que isso possa acontecer corretamente. Convém também que eles precisam monitorar para que aqueles que recebam responsabilidades reconheçam e compreendam suas responsabilidades. Isso é muito importante. Convém também que os dirigentes monitorem o desempenho daqueles que foi delegada a responsabilidade pela governança de TI. Por exemplo, aquelas pessoas que trabalham em comitês diretivos ou na apresentação de propostas aos dirigentes. Ok. Segundo princípio, então, que nós vamos trabalhar da ISO 38500 é a estratégia, né? Que faz muito importante dentro da organização. Então, nós vamos sempre trabalhar no modo avaliação, no modo monitoramento e no modo de dirigir também, direção, em todos os princípios. Lembrando que esse é um guia, né? E na parte de avaliar, da avaliação da estratégia, os dirigentes eles precisam avaliar os desenvolvimentos em TI e os processos dos negócios para garantir que a TI ela apoiará as necessidades futuras do negócio. Ao considerar os planos e as políticas, convém que os dirigentes avaliem as atividades de TI para assegurar que estejam alinhadas com objetivos da organização, com relação às mudanças circunstanciais que levam em consideração o uso de melhores práticas e satisfaçam outros requisitos das partes interessadas. Convém também que os dirigentes eles assegurem que a utilização de TI seja submetida a análise e avaliações de risco, de acordo com as devidas normas nacionais e internacionais, ou seja, nós precisamos, né, ter isso em mente, né, aqueles riscos, né, aquela pressão interna e externa. Na parte de direção, também convém que eles monitorem o progresso das propostas aprovadas para garantir que atinja seus objetivos dentro do prazo exigido, para ter uma maior eficiência, uma maior eficácia, utilizando os recursos disponibilizados, ou seja, precisa dar o melhor e conseguir o resultado no tempo certo com aquilo que ele tem. Convém também que os dirigentes monitorem o uso da TI para assegurar que os benefícios pretendidos estão sendo alcançados. Isso é muito importante. Na parte de monitoramento, convém também que eles monitorem para que os mecanismos apropriados da governança de TI sejam estabelecidos. E isso precisa acontecer. Convém também que os dirigentes eles monitorem para que aqueles que receberam responsabilidades reconheçam e compreendam suas responsabilidades. Convém também que os dirigentes monitorem o desempenho daqueles que foi delegado a responsabilidade pela governança de TI, por exemplo, aquelas pessoas que trabalham em comitês diretivos ou na apresentação de propostas aos dirigentes. Requisito número 3, princípio número 3, que é a parte de aquisição. A parte de aquisição é bem tranquila, convém que os dirigentes ele avaliam opções para o fornecimento da TI de forma a atingir os objetivos das propostas aprovadas, buscando equilíbrio entre os riscos e o retorno aos investimentos propostos. Também, na parte de direção, convém que eles deem a devida orientação para que os ativos de TI do sistema e também da infraestrutura sejam adquiridos de forma apropriada, ou seja, incluindo a preparação de documentação adequada que assegure o fornecimento de capacidades necessárias.
Também eles devem certificar-se de que os acordos de fornecimento, tanto fornecimento interno como externo, darão suporte total às necessidades da organização. Na parte de monitoramento, também convém que eles monitorem os investimentos da tecnologia da informação para assegurar que eles forneçam as capacidades requeridas. Convém também que os dirigentes monitorem até que ponto sua organização e os fornecedores mantêm sua compreensão mútua, ou seja, das intenções da organização ao fazer qualquer aquisição de TI. Ok, seguindo agora para o princípio 4, desempenho. E isso, né, nas organizações é muito importante porque você precisa mostrar, né, desempenho, você precisa mostrar serviço, você precisa fazer acontecer de forma eficiente. Na parte de desempenho, nós temos aqui 5 tópicos que nos mostra que como avaliar, né, um guia como avaliar os dirigentes, como eles conseguem avaliar esse princípio dentro da organização. Eles precisam, os dirigentes, eles avaliam proposições dos gerentes para assegurar que a TI apoiará os processos de negócio com a capacidade e a competência necessárias. Convém também que essas propostas enderecem a continuidade normal da operação dos negócios e o tratamento dos riscos associados com o uso da TI. Convém também que os dirigentes avaliem os riscos à continuidade da operação, resultantes das atividades de TI. Convém também que os dirigentes avaliem os riscos à integridade da informação e à proteção dos ativos de TI, incluindo a propriedade intelectual e a base de conhecimento da organização. Convém também que os dirigentes avaliem as opções para garantir que as decisões sobre o uso da TI sejam tomadas de forma rápida e eficaz, em apoio aos objetivos do negócio. Convém que os dirigentes avaliem regularmente a eficácia e o desempenho do sistema na governança da TI da organização. Ou seja, ele precisa continuamente, regularmente, conferir, né, analisar a eficácia e o desempenho da governança de TI para que ela seja uma boa e confiável aplicação. Direção. Convém que os dirigentes eles assegurem que os recursos suficientes sejam alocados de forma a garantir que a TI atenda às necessidades da organização, de acordo com as prioridades acordadas e restrições orçamentárias. Também, quando exigido, por questões comerciais, os dirigentes devem orientar os responsáveis pela TI sobre a necessidade de manter os dados atualizados e protegidos contra perda ou uso indivíduo. Na parte de monitoramento, convém que eles precisam monitorar até que ponto a TI dá suporte ao negócio. Convém também que os dirigentes monitorem até que ponto os recursos e orçamentos alocados foram priorizados, de acordo com os objetivos do negócio. Convém que os dirigentes monitorem até que ponto as políticas, tais como aquelas relacionadas com a exatidão dos dados e a eficiência do uso da TI, são seguidos corretamente. Ok. Continuando, então, na parte do guia, chegamos na parte 5, princípio 5, que é a conformidade. Então, na parte de avaliação, o líder ele precisa avaliar regularmente até que ponto a TI cumpre as obrigações regulamentares, legislativas, legais, contratuais, políticas internas, normas, melhores práticas profissionais. Convém também que o dirigente ele avalie regularmente a conformidade interna da organização com seu sistema de governança de TI. Na parte de direção, convém que o líder ele exija que aqueles responsáveis por estabelecer mecanismos rotineiros e regulares garantam que o uso da TI está em conformidade com as exigências legais, regulamentares, legislativas, jurídicas, contratuais e com as normas e melhores práticas. Também convém que os dirigentes exijam que as políticas sejam estabelecidas e cumpridas para permitir
que a organização cumpra com suas obrigações internas no uso da TI. Convém que os dirigentes exijam que os profissionais de TI ajam de acordo com as melhores práticas de comportamento e desenvolvimento profissional. Convém também que os dirigentes exijam que todas as ações relacionadas com TI sejam éticas, e isso é muito importante. Na parte de monitoramento, convém que os dirigentes monitorem o cumprimento e conformidade da TI por meio de relatos apropriados e práticas de auditoria, assegurando que análises críticas ocorram dentro dos prazos e sejam realizadas de forma completa e apropriadas para a avaliação do grau de satisfação do negócio, ou seja, por isso que a ISO 38500 ela anda tão bem com o COBIT-5, né? Convém também que os dirigentes monitorem as atividades de TI, incluindo a liberação de ativos e dados, para assegurar o cumprimento das exigências ambientais, de privacidade, de gerenciamento do conhecimento estratégico e de preservação da memória organizacional e outras obrigações relevantes. E partindo para o último agora, princípio, não tão mais importante, não tão como menos, mas também faz parte desse princípio, ele é importante também, o comportamento humano, ou seja, é algo ali que a gente precisa tomar tempo e entender também, porque ele é tão importante para essa norma. Avaliação. Os líderes, dirigentes, avaliam as atividades de TI para garantir que os comportamentos humanos sejam identificados e apropriadamente considerados. Na parte de direção, fala que eles precisam, os dirigentes, eles exijam que as atividades de TI sejam compatíveis com as diferenças do comportamento humano. Convém que os dirigentes exijam que riscos, oportunidades, constatações e preocupações possam ser identificados e relatados por qualquer pessoa a qualquer momento. Esses riscos devem ser gerenciados de acordo com as políticas e procedimentos publicados e levados ao conhecimento dos respectivos responsáveis pelas tomadas de decisões. Na parte de monitoramento, convém que os líderes eles monitorem atividades de TI para garantir que o comportamento humano identificado permaneçam relevantes e que lhes sejam dada a devida atenção. Convém que os dirigentes monitorem as práticas de trabalho para garantir que são consistentes com o uso apropriado da TI. Ok, agora nós vamos ter um estudo de caso com o nosso colega Nicolas. Obrigado a todos. Bom, agora eu sou o Nicolas e eu vou falar um pouco sobre o estudo de caso. O estudo de caso que a gente escolheu é referente a uma organização hospital das clínicas da UFPR. A nossa escolha foi dada pelo grande porte da organização e sua estrutura tecnológica. Ou seja, essa organização que a gente escolheu ela é muito avançada em tecnologia. Bom, para utilizar as informações obtidas, foi feita a pesquisa com técnicas qualitativas, ou seja, avalia a percepção com base nas características dos entrevistados. Entre essas técnicas estão entrevistas e análises de arquivos e documentos. Então, foi feita uma pesquisa com os próprios funcionários a respeito da ISO 38500. Só um aviso prévio antes de continuar que não necessariamente existe essa norma dentro da empresa. Então, as entrevistas. As entrevistas são estruturadas ou semi-estruturadas e estruturadas. Foi usado um questionário de perguntas estruturadas, ou seja, questões de múltipla escolha, onde o entrevistado analisa e responde com a alternativa que mais corresponde à sua percepção. Semi-estruturadas. Realizando perguntas em aberto, onde o entrevistado tem o poder de discorrer sobre determinado assunto. E as análises dos arquivos. Foi feita as análises dos arquivos antigos e presentes no banco de dados da biblioteca ou documentos físicos da empresa, assim como a análise do plano estratégico de TI da empresa. E as análises dos resultados obtidos das entrevistas e dos documentos
Sendo, no caso das entrevistas com os funcionários, foram entrevistados 3 funcionários, onde as questões têm relação com o princípio da norma ISO, e marcado o X para os temas que tivessem mais de 3 perguntas respondidas como sim. No caso dos documentos, foram analisados e vistos que vários princípios da norma foram levados em consideração, apesar de que não há nenhum registro de citações ou referências da norma em si. Aqui um exemplo do resultado das entrevistas, como podemos ver, no primeiro tópico existem responsabilidade clara sobre o uso da TI, está tudo marcado, e aqui no canto direito superior tem a explicação de cada entrevistado. Então foi feito isso, foi feitas perguntas sobre os pilares da norma, e dentro dessas respostas de sim ou não, de marcar se teve ou não, o entrevistado poderia discorrer mais sobre o assunto. E os resultados obtidos evidencia-se que o plano diretor de TI teve grande influência da ISO 38500, apesar de não ter os controles específicos estabelecidos por ela. Eles apoiaram a elaboração dos documentos e do processo organizacional de TI da empresa. A nossa conclusão é que, apesar de não estar ligado diretamente ao plano diretor da empresa, PDTI, porque não possui registro de referências ou citações nos documentos, a ISO 38500 contribuiu para auxiliar a estruturar melhor o plano de investimento de TI. Aqui as referências, então eu vou dar uma breve conclusão aqui do nosso estudo de caso, que apesar de não ser encontrado registros referentes a ISO nos documentos, pôde evidenciar-se que pela entrevista com os funcionários, essa norma é levada muito em consideração. Então, isso é um estudo que pode mostrar que, apesar de que muitas empresas podem não ter essa norma estabelecida no seu regulamento, nos seus processos, porém ela ainda é um grande referencial para isso, como podemos ver nesse próprio estudo de caso. Bom, então esse é o nosso tema e agradeço a atenção.